semente lá da África. Baobá, brotou no meu coração. Baobá, aqui também é sua casa. Amigo meu, minha amiga, o Baobá Cultural de hoje da TV Futuro está vocacionado para a educação. A educação foi todo o norte da minha vida. Me entusiasma quando vejo uma pessoa que acredita na educação e, mais ainda, como tem como profissão educar. Educar significa dizer transformar pessoas para servir a sociedade, participar, fazer um grande movimento que possibilita o desenvolvimento humano. Hoje, eu trago para vocês uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, mas que já sou admirador dele pela vida, pelo que eu sei de sua vida. Trata-se do professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, do curso de Educação, o professor Alessandro Augusto de Azevedo. Alessandro Augusto de Azevedo é doutor, tem doutorado em Educação, mestrado em Ciências Sociais, também o seu curso regular de graduação na nossa Universidade Federal. É uma figura notável. Ele é um pesquisador que nasceu para isso. Ele eu digo que era catucador, descobre coisas interessantes. Descobriu um documento assinado por Luiz Carlos Prestes, na Bahia, que tinha alguma relação com a nossa universidade. Procurou ter contato e teve comigo, chegou a mim e começou a conversar. Agora, eu procurei saber do professor Alessandro. E a primeira coisa boa que orgulha, ele é siridoense. E talvez, como havia a ligação dos Cunha Lima e Azevedo, ele seja meu parente. E é da civilização do Seridó, nascido em Caicó. Estudou lá, viveu lá, veio para Natal, aqui exerceu N funções. E se formou e passou a dedicar-se à educação. De maneira que vamos conversar com o Alessandro sobre a sua vida e os seus conhecimentos. Vamos começar com a história relativa à sua vida em Caicó. Como foi a coisa? Bom, professor, primeiro eu queria agradecer seu convite, né? É uma honra estar aqui com você, com o senhor. Você mesmo, por Você, favor. que é uma referência, não sou velho. né? Os meus alunos, eles sabem que quando eu vou falar da minha história de vida, eu digo, olha, eu nasci em Caicó, toda a primeira aula, eu digo, ó, sou de Caicó, nasci na capital da civilização do Seridó. Aí tem uma risadagem, né? Eu digo, olha, a civilização quem está dizendo não sou eu, não é complexo de superioridade. Quem disse isso foi o professor Diógenes da Cunha Lima. Se vocês tiverem algum problema, vão se ver com ele. Então, é uma honra muito grande estar aqui conversando com o senhor, com você, né? Bom, minha vida em Caicó foi a vida de um garoto, né, que nasceu no final dos anos 60, então atravessou toda a década de 70 lá em Caicó, né? Então nós vimos uma cidade que tinha crescido em razão da cultura do algodão e começava a entrar na crise do algodão, né? Então, início dos anos 80, eu já com meus 15, 16 anos, já queria ir embora da cidade porque fazia uma leitura de que a cidade não comportava, vamos dizer assim, os meus desejos de conhecimento, de conhecer outros lugares, enfim, de trabalhar, né? Eu e um grupo de outros colegas, né? O saudoso... Você estudou no José Augusto? Estudei no Centro Educacional José Augusto, né? Que é uma beleza de centro. Que é uma escola... Sempre uma reverência, sempre uma referência. Eu fui secretário de Educação e visitei algumas vezes e tive uma participação para a valorização do centro. Você veio para Natal e aqui
você lutou em vários setores. O que é que a gente podia... Vamos fazer uma visão do seu trabalho aqui, do que você produziu. Bom, quando eu passei no vestibular para Ciências Sociais, né, minha opção por Ciências Sociais, inclusive, foram basicamente em razão de duas questões, né? Uma primeira é que eu não queria ficar em Caicó, né? Eu não queria ficar em Caicó, eu não aguentava mais ficar na cidade por aquilo que eu já falei, né? A ausência de oportunidades, etc. E o outro porque, na época, nós estamos falando do período da redemocratização brasileira, eu estava muito preocupado com, né, os destinos do país e tal, e para mim o curso de Ciências Sociais era um curso que poderia me ajudar a entender o que estava acontecendo, né? Então lá fui eu fazer Ciências Sociais. Cheguei aqui em Natal, fui para a residência universitária, e nesse tempo que eu fiquei no curso de Ciências Sociais, eu fiz movimento estudantil, trabalhei como garçom, fui estagiário do SESC, trabalhei em agência de propaganda, enfim, fiz um monte de coisa, né? Trabalhei em escola. Você começou como garçom, não? Aqui em Natal? Na verdade, não. Na verdade, eu comecei estagiando numa agência de propaganda. Uma agência de propaganda? Uma agência, inclusive, era uma agência já foi, né? Uma das maiores agências aqui, a Dumbo. Depois disso, você deixou e foi ser garçom? Então, aí eu fiquei um tempo, né, trabalhando em propaganda. Só que era muito puxado para mim, né? No caso, a gente trabalhava manhã e tarde e eu estudava à noite. E a Dumbo, na época, já estava pegando grandes contas, né? E aí, às vezes, a gente tem que ficar depois das 6 da noite. Chegava às 8 da manhã, tinha 2 horas de almoço. Às vezes saía 7, 7 e meia e começava a complicar a minha vida na universidade. E eu estava convencido de que meu caminho era terminar o curso. Eu tinha que terminar o curso, né? Então, não fiquei na agência, né? Não fiquei na agência. Quando terminou o estágio, eu fui convidado a permanecer na agência, mas ganhando o mesmo salário de estagiário. Eu digo, não, se é para ganhar o mesmo salário de estagiário, não. Eu prefiro, em outro momento, né, trabalhar em outro momento. Aí pronto, aí fiquei desempregado, aí fui trabalhar de garçom, trabalhei de garçom numa pizzariazinha que tinha no CCAB Sul, né? Aí era residente, né? Aí eu saía a pé, na época não existia ônibus que levava a gente, que levasse a gente da residência para o CCAB, eu ia a pé, trabalhava lá à noite, de madrugada, 3 horas da manhã, voltava a pé para a residência. Você ficava na residência universitária e comia no restaurante? Comia no restaurante universitário, né? Fui um quanto mais, né, frequentador do restaurante universitário. E aí pronto, trabalhei como garçom nessa pizzaria, né, um outro garçom, Lázaro, não me esqueço o nome dele porque ele me ensinou, enfim, quase tudo da arte de ser garçom, desde a simpatia até identificar os pratos. Eu vou contar uma história que é uma coisa. Ronaldo Cunha Lima, meu primo, que foi governador da Paraíba mais de uma vez, e senador, mil coisas, mas um dia a mulher disse, eu lhe conheço, Ronaldo, você está importante, mas você foi garçom. Aí Ronaldo perguntou. Mandou um verso, né? Ronaldo disse, minha senhora tem razão, foi aí que eu aprendi a servir. Pois é, mas é isso, exatamente. Eu também. Então aprendeu assim, a servir, né? Exatamente. Aí pronto, aí esse moço, Lázaro, me ensinou quase tudo, né? Aí abriu um restaurante lá em Ponta Negra chamado Desban, um nome meio esquisito para restaurante, mas era o nome do restaurante, Desban. E aí o pessoal que era estudante universitário, a política do restaurante era contratar estudante universitário. Aí uns colegas lá da residência, rapaz, estão contratando lá, você devia ir, você já tem experiência. Aí pronto, aí passei um tempo lá, né? Aí depois de lá, teve a história no SESC, né? Fui estagiário no SESC há algum tempo, lá no SESC da cidade e no SESC do Alecrim. Primeiro no do Alecrim, depois no SESC da cidade. E aí o SESC faz grande benefício ao Rio Grande do Norte. É uma maravilha, é uma instituição maravilhosa. E a parte cultural na época era bem... Ainda hoje continua muito forte a Federação do Comércio e o SESC. Exatamente. E aí pronto, né?
fazendo tudo isso e na época participando do movimento estudantil da época, né? E quando estou terminando o curso, né? Eu querendo me manter na carreira, né, de sociólogo, né? Terminando o curso em Ciências Sociais, aí eu fui convidado pelo agora eleito, né, vereador mineiro, ele tinha sido eleito, para compor a assessoria dele. E aí eu achei uma grande oportunidade, que eu digo, pô, tudo aquilo que eu estou aprendendo na Universidade de Ciências Sociais, Sociologia, vou fazer uso, né? Assim, eu sempre achei o curso muito teórico, digo, pô, vou pôr na prática, né? Porque a gente vai, tudo isso que a gente estuda da realidade local, a gente vai transformar isso em projeto de lei, enfim, em ação efetiva, né? Mas, por exemplo, do catucador, você catucou, me trouxe uma novidade para mim enorme, porque me lembrou de muitas outras coisas. Você foi à Bahia visitar a casa do Rio Vermelho. Do Rio Vermelho. E lá você encontrou, lê uma carta de Luiz Carlos Prestes, nada menos, o Cavaleiro da Esperança. Cavaleiro da Esperança, pois é. Eu fui para Salvador, meu filho mais novo mora lá, vive lá, trabalha como publicitário, o meu lado publicitário acabou indo para ele. E aí ele disse, vá lá visitar a casa do Rio Vermelho, de Jorge Amado. E lá fui eu visitar, e eu, catucador, horas na casa, vendo cada coisa, olhando cada detalhe. Abro uma gaveta que tem as cartas recebidas, as várias cartas recebidas dele, uma das cartas de Luiz Carlos Prestes. E aí eu tô lendo, e aí eu vou ler, né? Por favor, o catucador ele faz isso, né? Ele lê mesmo. Eu só vi as cartas. Não, eu fui lá ler. E aí me cai essa carta, né? Datada de 15 de janeiro de 1981. Luiz Carlos Prestes diz assim: prezado camarada e amigo Jorge Amado, escrevo-lhe estas linhas porque acabo de ler na última página da Folha de São Paulo de hoje o que deve ter sido apenas uma parte de sua mensagem a estudantes do Rio Grande do Norte. Aí eu digo, poxa vida, em 81 eu não estava em Natal, eu era um moleque de 14 anos, não estava sabendo de nada disso. E aí ele vai dizendo, suas palavras causaram uma enorme alegria, vejo que você está perfeitamente atualizado sobre a triste e dolorosa situação que hoje enfrenta o nosso povo. São passados quase 17 anos do golpe militar reacionário de 64 e apesar do total arbítrio, da tirania, das torturas e assassinatos, não foram capazes os generais, a serviço dos monopólios nacionais e estrangeiros e das multinacionais, de resolver nenhum só problema fundamental do nosso povo. Aí ele vai dizendo, né, que ao contrário, todos eles se agravaram, nunca foi tão grande a dependência do nosso país ao imperialismo, né, fala da dívida externa, aumentou a concentração da propriedade da terra, cresceu a proporção do latifúndio, aumentou o número de minifúndios, aumentou o êxodo rural, cresceram as favelas, enfim, nunca foi tão grande a miséria do nosso povo. Ele vai, né, relatando, e aí me ocorreu, só que o primeiro parágrafo não saiu da minha cabeça. E, poxa, que mensagem foi essa que Jorge Amado fez a estudantes do Rio Grande do Norte? Em 81 eu não estava aqui em Natal, eu estava em Caicó. O que é que eu fiz, né? Bom, vou procurar os meus amigos, colegas que em 81 estavam em Natal, porque eu deduzi o seguinte. Bom, essa mensagem, se foi pessoalmente, então ele esteve em Natal, pessoalmente, em algum evento. Para ser Jorge Amado, tem que ser um evento da universidade. A universidade é que tem estatura para trazer Jorge Amado, né? Ou a universidade ou o governo do estado. Aí fui procurar para algumas pessoas, alguns disseram, não me lembro dele ter vindo. A carta é de 81. Essa comunicação, portanto, deve ter sido em dezembro ou novembro de 80. Aí eu conversando com alguns amigos meus, alguns colegas, né? Professor Hermano Machado, por exemplo, a irmã Sandra, eu não me lembro de Jorge Amado ter vindo nesse período em Natal. Digo, bom, então eu vou ter que saber. Alguém, eu não me lembro agora, não, me lembrei, uma amiga minha, professora Josimeide Sandro, procure o professor Diógenes, que eu tenho quase certeza que se ele não souber, se não tivesse sido ele sabe quem foi que trouxe Jorge Amado. Inclusive, deixa eu contar um pouquinho dessa história. Pois é ótima essa história. Por que me impressionou? Seguinte, eu estava candidato a reitor e era candidato não apoiado pelo governo, que na época escolhia, nem pelo reitor da época, e precisava de apoio para poder sair, que eu queria. Ele estava indicado numa lista sexta. Câmara Cascudo faz uma carta ao presidente da República, me elogiando, colocando mais altura, me deu uma cópia que ele datilografou com
carbono e me sugeriu que levasse a Gilberto Freire, Zé Américo de Almeida e Jorge Amado para fazer coisas semelhantes. E assim eu fiz. Zé Américo passou o telegrama, Gilberto Freire fez uma carta praticamente a mesma coisa, e eu fui à Bahia falar com o Jorge Amado. Então, me recebeu muito bem, mas disse, olha, eu tenho maior admiração por Cascudo, ele é a identidade do Brasil, é o maior dos escritores que conhecem o Brasil da sua intimidade, do seu profundo Brasil. Mas eu não posso lhe fazer essa carta porque os militares que estão mandando não vão nomear você. Digo, mas o professor Cascudo me pediu para lhe pedir. Ele acha que é importante. Disse, então eu faço. O tempo passou e eu sugeri a homenagem a Jorge Amado. Homenagem a ele. E seria, na época, todas as turmas universitárias eram uma colação de grau única no campus universitário. Eu sugeri, e foi aprovado pelo Consune, o nome de Jorge Amado como patrono, paraninfo de todas as turmas. Ele disse que viria, garantiu que viria, conversamos algumas vezes por telefone, e ele disse que viria, de última hora mandou a carta, como ele me comunicou que não podia vir, mas que mandou para Veríssimo de Mello a leitura. Veríssimo leu o discurso, houve uma hora na universidade que houve assim, talvez porque o discurso era muito comprido, e não era Jorge Amado, era um terceiro que estava lendo, os alunos começaram a fazer uma onda, um começo como uma vaia. O ruído. E Veríssimo então pulou várias cartas, várias páginas. Quando terminou a solenidade, eu digo, Veríssimo, você é o irresponsável, pô. Você pular o discurso de Jorge Amado e se agradeça a mim. Porque você não foi preso e eu saí daqui preso por sua causa, porque ele esculhambava com as Forças Armadas. Bom, eu perdi e estou em busca deste documento que é fantástico para que seja publicado. O Você Catucador saiu um pouco na Folha de São Paulo, essa história. Você podia ler alguma coisa disso aí para o nosso telespectador? Aqui diz assim, que Jorge Amado foi paraninfo da turma de concluintes de 84, seu discurso intitulado A Lição do Povo. Essa história, essa é uma coisa que a gente tem que pesquisar, porque aqui diz que ele foi paraninfo da turma de 84, só que a carta de... Não foi 84. Foi 80, né? Foi 81. Isso, pois é. Aí seu discurso... Ou 82, não me lembro. Pois é. Aqui, pelo que a carta de Luiz Carlos Prestes fala, é 80. Mas tem umas coisas aí também. Mas vamos lá, de qualquer maneira, diz aqui assim, seu discurso intitulado A Lição do Povo tornou-se um marco na história da instituição por exaltar a cultura popular e a resistência democrática, né? Entre os principais temas da mensagem está a valorização do saber popular, né? Jorge Amado afirmou que todo o seu aprendizado veio do convívio com o povo e que os novos profissionais deveriam colocar seus diplomas a serviço das maiorias despossuídas. Ele enfatizou que a universidade não deve ser uma torre de marfim, mas sim um instrumento de transformação da realidade brasileira. Celebrou a identidade mestiça do Brasil, tema central de sua obra, instigando os graduados a valorizarem as raízes culturais do Rio Grande do Norte do país. E disse que a escolha de Jorge Amado se deu no momento de redemocratização. O convite foi articulado por figuras como o então reitor e amigo pessoal do escritor Diógenes da Cunha Lima, que reforçava os laços de Jorge Amado com a intelectualidade potiguar, incluindo Luiz da Câmara Cascudo. E aqui diz que para consultar a íntegra ou fragmentos desse discurso, pode-se acessar o portal da memória da UFRN ou pesquisar nos arquivos da editora. Isso está constando agora, tem que ir atrás, porque tem umas coisas que primeiro tem a data que não é exata. Segundo, eu gostaria muito de ser um amigo de Jorge Amado, não era amigo dele. Ele apenas me tratou muito bem e eu tive um privilégio que eu vou contar aqui. Encontrei depois, visitando a Bahia, Salvador, encontro Jorge Amado com um grupo de pessoas. Me aproximei
E por incrível que possa parecer, ele me identificou. Identificou, lembrando que eu tinha estado com ele anteriormente, e disse, é meu aniversário, você vai jantar comigo hoje. Eu fui da ilha de Itaparica e jantamos com minha mulher, estava lá, e jantamos. Ele estava presente, Paloma, filha dele, Zélia Gattai, a mulher, um grande intelectual, amigo dele, Calazans, e muita conversa, muita coisa. Sobre Câmara Cascudo, ele fez o maior elogio, exagerou até na paixão por Cascudo, disse que tinha dado depoimento sobre Cascudo, me ofereceu um livro com bastante elogio e colocação assim. Enfim, foi uma noite memorável que eu aproveito a oportunidade para registrar. Agora, precisa do pesquisador descobrir a verdadeira história para chegar a ser. Eu gostaria muito que fosse verdade e há todo um entusiasmo por Neruda. Neruda, que eu levei para ele, que eu tinha, é o meu poeta preferido, foi companheiro dele, participou com ele de longas viagens e publicações de amizade recíproca, e claro, tinha que falar um pouquinho sobre Neruda, que era minha paixão e amigo pessoal dele, este sim, o amigo maior dele. Mesmo Neruda era comunista, e até morrer, e stalinista. Jorge Amado descobriu os erros do stalinismo, afastou-se totalmente, mas continuaram amigos até a morte, até a morte que separou. Mas era uma figuras notáveis. Mas voltamos um pouco à sua vida, o seu encanto. Você andou voltado para a arte. Pois é. Que arte? Qual é a arte? Além de... A minha arte é você música. Você é arteiro, eu já sei que é, mas também... A minha arte é música, minha arte é música. Quando eu morava em Caicó, quando eu era moleque, 16 anos, eu me encantei com a arte de compor. Eu escrevia, fazia uns poemas, mas ficava tudo guardado para mim, né? Eu não tinha coragem de mostrar para ninguém. E aí eu encontrei um amigo, até hoje nós somos grandes amigos, e eu digo que ele é responsável 50% da minha paixão por música, né? Um moço chamado Yali Clecino Martins, ele é servidor do IBGE lá em Açu, atualmente. E Yali, ele tinha uma vasta discoteca, né? E eu conheci ele porque ele ofereceu um curso de Esperanto. E eu lá em Caicó, Esperanto, que diabo é isso, né? Aí aquela coisa do cutucador, o curioso, né? Eu vou saber o que é isso aí, quero provar disso, né? Quero saber o que é isso aí. Aí fui, aí conheci ele, a gente montou um grupo e fomos estudar Esperanto. Eu aprendi Esperanto com ele. Só que como ele tinha uma discoteca muito grande, a gente conversava em Esperanto sobre a discoteca que ele tinha. Então me apaixonei pela música e aí ele vendo os textos que eu escrevi, disse, rapaz, dá para fazer música, disse que você está escrevendo. Aí participamos de um festival de música que foi organizado na escola. Né? Você tem algum do instrumento que você toca? Eu toco violão. Que maravilha. E aí, essa coisa de eu fazer a letra, aí ver ele botando a música na letra. Aí às vezes ele mudava a música por conta da letra, às vezes eu mudava a letra por conta da música. Essa experiência me tomou, eu fiquei, nossa, eu quero fazer isso mais vezes, isso é muito bom. Aí estabeleci uma meta, quando a gente botou a música lá no festival, ficamos em terceiro lugar. Aí eu digo, bom, ano que vem, se tiver esse festival, eu vou me inscrever com uma música minha, letra e música, tudo meu agora. Aí botei isso como um objetivo, comprei um violão, aprendi a tocar, aprendi a compor, no ano seguinte lá tá eu subindo no palco com uma música minha, né? E aí, né, fiquei muito, né, me apaixonei por isso daí. Bom, ao vir aqui para Natal, essa história de correr para lá, correr para cá, estágio em publicidade, movimento estudantil, garçom, não sei o quê, eu meio que fui largando a música, né?
mas não largava o violão. Se tem uma coisa que atravessou as várias mudanças de casa que eu fiz na minha vida, foi o violão. Sempre tinha um. E aí, quando foi agora, na pandemia, esse lado compositor voltou, né? Para não dizer que eu me separei totalmente da música, eu passei no concurso para professor da universidade em Caicó, né? Em 94. Então, em 1994, fui para Caicó e uma das primeiras coisas que eu fiz foi criar um coral lá em Caicó. Um coral do centro, lá do SES, né? Criei o coral, uma ajuda de uma professora fantástica, né? A diretora lá. Aí criamos um coral, esse coral inclusive durou muito tempo, para além do tempo que eu passei lá em Caicó. Quando eu vim para Natal, eu tive que me mudar para Natal por obra e graça de um problema de saúde do meu filho. Me disseram, olha, para seu filho continuar bem, ou você vai para uma cidade de serra, ou você vai para o litoral, porque ele sofreu queimaduras, ele precisava de um lugar que tivesse muita umidade, para as queimaduras não piorarem. Aí eu consegui voltar para Natal, né? Transferência de Caicó para cá. E aqui em Natal, eu fui para o Madrigal da UFRN, depois fui para o grupo vocal Acorde. Então não abandonei totalmente a música, mas tinha abandonado o lado compositor. E aí quando foi na pandemia, a pandemia foi aquele período terrível, né? A gente distante das pessoas que a gente ama. E aí eu entendi que para me comunicar amorosamente, né, com as pessoas distantes, eu fiz o seguinte: quase todo final de semana, para não dizer que era todo final de semana, mas pelo menos uma vez por mês, eu compunha uma música e mandava para os amigos, né? Tipo assim, ó. Aí eu dizia assim, eu botava no zap, vai aí o presentinho de hoje. Era um presentinho. Aí quando a pessoa clicava, né, no áudio, era eu cantando uma música minha. Meus amigos, a maravilha de pessoa para a gente conhecer como Alessandro. O programa da TV Futuro estará sempre com vocês no sábado pela manhã, às 8 horas, no domingo ao meio-dia. Alessandro é uma figura humana diferente. Eu vim saber agora dessa sua paixão pela música, de maneira que vamos ter que fazer outro programa somente sobre a música. A conversa vai ser total com a presença do violão e das suas composições. Mas, por enquanto, vamos ficando por aqui. Eu trago para vocês, como sempre faço, a indicação de um livro. E hoje não podia ser outro. Este livro, que é o livro das respostas, foi a partir do livro de las Perguntas, de Pablo Neruda. Eu fiz e baseado foi uma ideia começou com o Veríssimo de Mello, que me sugeriu que fizesse essa resposta. Eu fiz e é dedicado, em louvor, este livro foi dedicado a Jorge Amado e a Veríssimo de Mello. De maneira que não podia ser outro, a não ser indicação. Eu trago sempre uma frase que eu faço para minhas filhas, todos os dias, e a de hoje é sobre o poder. Eu digo o seguinte: saber, satisfazer e saber dizer são as chaves do poder. Se você tiver, sem ter essas três coisas, não pode chegar ao poder. Então precisa saber, o conhecimento é básico, precisa satisfazer aos outros e precisa saber dizer sobre a sua vida e sobre o que você pretende para poder atingir o poder. É uma chave do poder. Fique sempre conosco e participe. E aguarde que nós vamos ter um novo programa com Alessandro, que é um professor de vida também. Eu gostei muito desse programa porque representa a figura que lutou, que desejou, que conseguiu o que queria. Fique conosco.
Baobá, semente lá da África. Baobá, brotou no meu coração. Baobá, aqui também é sua casa.